O que a gente vai conversar hoje é algo que eu venho refletindo há algum tempo para a minha vida e queria dividir com vocês. E a gente começa com uma pergunta: se a gente vive como filhos, como herdeiros. Você vive como herdeiro do Deus Altíssimo? Foi assim que você viveu em 2023, sabendo que você é filho do Deus Altíssimo? O que isso implica, né? Quais são as promessas do Senhor para a nossa vida? E o que acontece quando a gente vive amparado nessa verdade? Queria que vocês parassem aí uns 10 segundos para refletir quem Deus é e se você viveu 2023 amparado, ancorado, alicerçado nessa verdade. Eu lembro de uma vez que a gente estava no recanto da família, e o Ion fez uma atividade muito interessante com a gente à noite. Estava não sei quantos aqui vão lembrar, mas estava um dia lindo, um céu muito estrelado, e a gente deitou na frente todo mundo deitou no chão, na grama, e olhou para cima para a gente contemplar alguns minutos o céu, as estrelas, e não tem como você não arrepiar e perceber que Deus é esse. Então a pergunta é essa: se a gente tem vivido como filho desse Deus, que criou todas as coisas e que é insondável. Mas antes da gente refletir, né, sobre isso, conversar sobre isso, a gente precisa saber se de fato a gente é filho. Como é que eu vou saber se eu andei como filho em 2023, se eu não tenho certeza, ou se eu não sou filho? E o mundo fala muitas coisas para a gente, né? Mas como diz a Eliana, temos que ser imitadores de Cristo, e a nossa verdade, o nosso modelo está aqui. Como que a gente faz para ser filho de Deus? E a Bíblia responde isso. Vou pedir para os diáconos para colocar um microfone aqui, porque a gente vai ler muitos textos. E daqui a pouco eles vão tlim, tlim, tlim para mim. Então, queria começar aqui com a Ana. Você pode começar lendo, Ana? O microfone está vindo lá. Obrigada, Fabinho. Você pode ler para a gente, Ana? É João 1, 12 e 13. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba, e pousou sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O 13. Já li o João 13. 1, 12 e 13. Mas... Foi esse que você leu? Já. É que a minha versão está um pouquinho diferente. Obrigada, Ana. Na minha diz assim: os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu queria grifar com vocês, destacar o 12, que diz que filhos é aqueles que creem no seu nome. E isso é bem importante para a gente refletir, e a gente vai falar de coisas aqui que a maioria de nós conhece e é bem elementar para a gente. Mas eu queria que você tivesse com o coração aberto para ouvir, não eu, mas o Espírito Santo, porque muitas vezes, coisas que a gente ouve várias vezes, mas não produzem tiram a nossa atenção. A gente está acostumado já a ouvir esse texto, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Filhos não é o que o mundo diz, né? Você já ouviu? Todos são filhos de Deus? Eu já ouvi algumas vezes isso. Isso é diferente do que a palavra do próprio Deus diz. Ela diz que filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus. É aquele que entendeu. E eu vou pedir para o Fábio passar o... Eu vou ler o 12 de novo. A Silvia está pedindo para eu ler o 12 de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. E em que nome? Né? O texto está falando aqui do nome de Jesus. Então, o Filho de Deus é aquele que já se reconheceu como pecador, entendeu que nasceu desligado do Senhor Jesus, longe do Senhor, mas que entendeu quem é Jesus, entendeu o sacrifício que Ele fez e aceitou esse sacrifício. Entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados e que hoje Ele vive e vai voltar, é o que a gente anseia, né? Essa verdade é algo que tem que ser latente nos nossos corações. E se você, por acaso, ainda não compreendeu essa verdade, ou se ainda não entregou a sua vida, reconhecendo Jesus como o único que pode te religar com o Senhor, né? Com o Senhor Deus, eu te convido a não sair dessa EBD sem fazer isso. A gente desfruta não só de verdades eternas. A gente não livra só do inferno quando a gente crê nisso. A gente passa a ter uma vida plena e abundante aqui também. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã. Queria que vocês abrissem também em Gálatas 3, 26 e 27, para a gente sedimentar essa verdade, se a gente é filho de Deus. Aí, Antônio, você lê para a gente? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fosseis batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Joia. Sedimentando o que a gente leu no anterior, né? Que é pela fé. E é pela fé em Jesus Cristo, o único, nosso único mediador entre nós e Deus. E eu gosto muito desse texto porque ele fala de nos revestir. Quando a gente se torna filho, e sempre vem essa ilustração na minha mente, de uma pessoa que está na rua há muito tempo, muito suja, e ela tira toda aquela sujeira, aquela roupa suja e coloca uma roupa real. É o que acontece quando a gente se torna filho. A gente se reveste do Senhor Jesus e Deus já nos vê limpos e prontos para nos relacionar com Ele. Vamos ler agora Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse versículo é lindo, né? E foi por isso que eu perguntei no início se você tem vivido como filho e como herdeiro de Deus. Já não somos mais escravos. A Bíblia diz que antes éramos inimigos de Deus, e quando a gente crê pela fé no sacrifício de Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente passa a ser herdeiro, a gente não é mais escravo. Além de filho, a gente tem uma herança. Não sei de qual família você veio, mas pouco importa. Você agora passou a ser herdeiro e herdeiro de uma grande fortuna. Queria agora, Camila? Bianca. Camila. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados. O Filho, ele foi reconciliado com Deus. Ele já não é mais escravo, ele foi reconciliado e agora ele tem uma herança. É muito especial isso. E, por fim, o que você leu foi o 8, 14 e 15? Então vamos ler o Romanos agora, 8, 14 e 15.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Lindo, até. E é interessante desse texto que ele fala que a gente não tem mais esse espírito de medo. Né? Então, quando a gente passa a ser filho e herdeiro, a gente sabe que a gente foi transportado para a luz. E a gente carrega bênçãos conosco. Então, muitas coisas das quais a gente andava e a gente sentia e a gente muitas vezes era escravo do pecado e com isso trazia tantas coisas difíceis, a gente começa a afastar e aí nos revestir e nos comportar então como filhos e herdeiros do Senhor Jesus. E por fim, Deuteronômio 14, 1 e 2. Esse texto, antes de você... É Bianca, né? Antes da Bianca ler, é um texto direcionado ali para o povo de Israel, mas acredito que se aplica também às nossas vidas hoje. Pode ler, Bianca. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu próprio povo, seu povo próprio. Sim. Numa outra versão, não é nessa Bíblia que eu tenho, fala que para ser o tesouro de Deus. Eu achei isso tão especial, da gente, quando se torna filho de Deus, povo de Deus, nós somos tesouro dele. Acho que a gente não tem dúvida, né, entre ser filho ou não, que você escolheria? Ser escravo, passar sua vida toda como escravo, ou ser filho de Deus? Isso é uma pergunta, né, que parece banal. Para nós aqui é óbvio que eu vou querer ser filho de Deus. Olha todas as bênçãos que eu tenho quando eu me torno filha. Mas essa não é uma escolha de todas as pessoas. Né? No mundo lá fora, as pessoas não estão escolhendo isso. E a gente vai falar mais para frente um pouquinho mais sobre isso. Acho que ficou... Pode falar. Estela, eu não queria atrapalhar, mas assim, quando a gente lê sobre Abba, Pai, não sei se você vai falar sobre isso. Não, pode falar. Isso era uma quebra de paradigma enorme para o judeu. Porque o judeu, ele não chama Deus de Pai, ele não chamava. E o Senhor Jesus, ele diz lá, Pai nosso que estás nos céus, quando ele fala, quando eles pedem para ensinar a orar. E aí, quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, hoje nós podemos chamar Deus de papai, que é o que significa, né, a palavra Abba, que é um pai carinhoso, seria um papai. Isso é fantástico para nós, né? Eu pelo menos me arrepio. Sim, é verdade. O Marcos, continuou, como o judeu chamava Deus, ele mal pronunciava. Adonai, né? Meu Senhor. Senhor, Adonai, meu Senhor. Ou, assim, muito Hashem, o nome, mas normalmente Adonai. Por isso que a gente vê também o D com o apóstrofo e das... Isso aí nada a ver, mas é porque eles não querem entrar naquela coisa do tomar o nome do Deus em vão e tudo mais. Tá? Mas você pode ver que eles nunca chamam Deus do nome. Aliás, eu não vou dar spoiler da minha aula, a gente vai tratar isso depois. E normalmente é Adonai. Uhum. E a gente, quando se torna filho, então, acho que esse gancho é muito bacana do Marcos. A gente tem esse privilégio de chamar de pai. E isso é tão comum para a gente, que a gente não para perceber o quanto isso é rico. Poder chamar o Senhor de pai, de paizinho, daquele que me vê como um tesouro. Né? Isso é muito fantástico. Vamos lá. Eu trouxe algumas diferenças aqui, como um servo age e como um filho age. Não sei, acho que talvez vocês não vão conseguir ver porque está pequenininho, era muitas linhas, mas é bem
é bem especial para a gente ver o privilégio que a gente tem enquanto filho. Claro que aqui também vai ser uma perspectiva secular, mas a gente vai fazendo aí esse paralelo com a parte espiritual também. Olha só, o servo, ele conhece apenas o lado profissional do seu senhor, né? O filho, ele conhece mais intimamente o pai. Ele tem um relacionamento mais íntimo com o pai. E isso está muito ligado ao que a Eliana falou hoje. Como a gente não trata o nosso marido ou os nossos filhos apenas superficialmente, né? Isso é uma característica de servo. Mas se você é filho, isso já não te compete mais, né? A gente já tem essa possibilidade de entrar na intimidade do Senhor. E Ele diz que a intimidade é para aqueles que o temem, né? Outra característica do servo é que ele desfruta a presença do Senhor apenas em quantidades moderadas, né? No trabalho, por exemplo, vamos pensar na nossa relação com o nosso chefe. Uma relação de trabalho, eu estou com ele ali algumas horas do dia. O filho não. O filho, ele desfruta da presença do pai numa maior quantidade. Ele desfruta da comunhão do pai, da comunhão da mesa. Acho que comeu ali um pedacinho, ou deveria, né? No mundo corrido aí, muitas vezes, mas deveria. Mas é isso. A gente pode, e depende muito de nós, como a Eliana fez uma introdução incrível da minha aula, a gente pode desfrutar de uma intimidade, de uma presença maior do Senhor, o que é diferente enquanto um servo, um escravo. Outra característica do servo é que ele recebe orientações do Senhor em relação ao trabalho. Vai trabalhar das 8 às 17, você vai agir dessa forma, você vai usar essas ferramentas, enquanto o filho recebe conselhos do pai. Ou deveria, se a intimidade dele tivesse... se ele tivesse intimidade com o Senhor e se ele se visse, se reconhecesse como filho, né? Ele poderia desfrutar de conselhos eternos, não só de obrigações e ações do dia a dia. O servo, ele não usufrui dos bens e privilégios do Senhor, né? Enquanto o filho é sustentado pelo pai durante um bom tempo, e tem uns que é bom tempo mesmo, muito tempo. Mas qual filho que já é maior de idade, que já está casado, está passando por um momento de dificuldade financeira, se ligar para um pai e pedir uma ajuda, qual é o pai que vai recusar, né? Então, é interessante a gente ver como a gente tem bênçãos infinitas enquanto a gente é filho, o que é muito diferente enquanto é apenas um servo, um trabalhador, né? O servo e o trabalhador, ele serve a família do Senhor. Então, vamos pensar numa relação, um copeiro, por exemplo, um copeiro do rei, ou hoje em dia mesmo, né, numa pessoa que trabalha na sua casa, ele serve a sua família. Então, ele pode lavar os copos dos seus filhos que sujam, arrumar uma cama, etc. E o filho? O filho, ele usufrui dos bens e ele convive com a família do pai, o que é muito diferente. Ele toma conselhos do avô, ele ouve histórias do tio, ele recebe orientações e bênçãos que vão ser eternas para a vida dele toda, né? E às vezes até eternas mesmo, né? Para a eternidade. Conselhos eternos. Esse relacionamento com a família é diferente, o que não acontece quando ele é servo. Está pequenininho lá na frente, irmãos, vou dar uma viradinha. O servo e o trabalhador, ele é repreendido, exortado e disciplinado pelo Senhor em pontos específicos do seu trabalho. Isso acontece também com o pai. Ele também repreende, ele também exorta, mas é em amor e é para que o filho frutifique, cresça e amadureça. O servo, ele recebe um valor pelo trabalho prestado, né? Pontual e nada mais. O filho não. O filho, ele usufrui de toda a herança do Senhor, do seu pai. Ele usufrui dos bens do seu pai, da casa do seu pai e de tudo que o pai tem. E peguem esse ponto.
ele vai ser um ponto importante para o texto que a gente vai ler aqui da palavra de Deus. Mas o filho, ele também possui características físicas do pai. E se ele não tem características físicas, ele tem características comportamentais do pai. Isso só o filho tem. O servo, ele não tem isso. O trabalhador, ele não tem isso do seu chefe, mas o filho tem. Ou deveria ter, se ele tivesse vivendo como filho. Vou esperar um pouquinho para o André. Opa. Antes da gente passar, tem uma pergunta crucial para a nossa vida aqui. O que a gente perde quando a gente não age como filhos de Deus? Deu para perceber com essa diferença? Sendo filho, ainda que você seja filho, se você já aceitou o Senhor Jesus como a gente conversou lá no início, mas você vive como um servo, quanta coisa você perde. A primeira coisa é dessa intimidade da gente poder chamar o Senhor de paizinho, de pai. A gente se esquece que a gente é um tesouro, a gente se esquece que a gente é amado dele, que ele fez todas as coisas para a gente, e a gente deixa, olha só, de usufruir quanta coisa quando a gente é filho, mas anda como servo, anda como um escravo, um trabalhador. E eu queria, nosso objetivo nessa aula é pensar assim, em 2023, a gente como filho, se a gente andou também como filho. Você que é filho, você viveu como filho? Você acordou todos os dias de 2023 sabendo dessas heranças que você tem? Ou não? Ou você agiu como servo? Quando eu estava desenvolvendo essa aula, e isso foi algo que veio no meu coração para mim, antes de pensar em dar aula, mas algo que eu estava refletindo mesmo, né? Se eu agia, caramba, eu sou filha de Deus, será que eu estou agindo de acordo com essa verdade tão maravilhosa? Ou estou me deixando levar pelo dia a dia? E teve uma situação que eu estava bem desanimada, assim, e a minha sobrinha Letícia falou para mim assim: tia, ajeita a coroa, você é filha do rei. E eu ri na hora, né? Falei, como assim, né? Mas é isso. Muitas vezes a gente anda cabisbaixo, a gente anda como se a gente fosse filho de um Zé Ninguém. Que isso, né? Somos filhos do Deus Altíssimo, a gente precisa viver nessa verdade. E agindo aí, e às vezes até vivendo de maneira medíocre, sendo que a gente poderia dar tantos frutos, viver em maturidade, crescer espiritualmente. Não, fica lá, querendo viver como um servo. E aí, desenvolvendo a aula, me veio uma ilustração, né? Bem interessante. Eu imaginei uma família multimilionária, com uma casa gigantesca, com 50 quartos, e a casa do empregado lá. E o pai, então, queria que vocês imaginassem comigo, fez uma suíte maravilhosa para um dos seus filhos, com muitos metros quadrados, com um ar-condicionado central, com um closet gigante, com um escritório para ele trabalhar lá também, mas ele vive lá na casa do empregado, que não tem sequer um ventilador, que não tem um colchão, então ele dorme no chão. Que isso, né? Por que isso? Então, é só um paralelo, nosso Deus é um Deus muito maior que isso. E vamos continuar. Opa. Eu queria que vocês abrissem Lucas 15, eu fiquei sabendo que não ouvi falar, que falar do filho pródigo é uma brincadeira, Antônio. Me contaram aqui, mas realmente esse é um texto muito conhecido do filho pródigo. É um texto que a gente já está acostumado, como eu falei lá no início, às vezes são algumas verdades que a gente passa batido. E eu queria que você abrisse seu coração mesmo para ouvir esse texto com um sentimento diferente, que o Espírito Santo possa falar no seu coração nesse momento. E
E a gente vai ler esse texto, mas destacar especificamente um versículo. E eu acho que vocês vão ter, infelizmente, que ler só pela Bíblia de vocês, que está muito pequenininho. Eu vou abrir e ler aqui pela minha Bíblia, porque eu não vou conseguir enxergar. A idade chegou. Com quem está o microfone? Ah, o Luiz. Tá bom, só um minutinho, Luiz, aí você começa. A gente vai ler, Luiz, o 15, do 1 ao 32. Não é do... É o 1, isso, é o 15, está errado ali em cima. É o 1, só o 1, 15 e 1, depois do 11 ao 32. Obrigada, Andréia, é isso aí. Aí, se você puder ir passando, 15 e 1, e aí depois do 11 ao 32. Bom, Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora o 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu e repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantou-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria estar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os teus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é um texto muito conhecido mesmo nosso, né? Mas eu queria não olhar para o filho pródigo hoje, eu queria olhar para o irmão do filho pródigo. E eu pedi para a gente ler o 15:1, só para a gente ver o contexto, né?
É uma parábola, o Senhor Jesus estava contando, e para publicanos e pecadores, está bem claro ali, né? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, só que eles murmuravam, os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles, né? Bem próprio deles. E aí o Senhor Jesus conta a parábola, que a mensagem principal mesmo é de reconciliação, é da intenção do coração, falando para eles, mas hoje eu queria destacar a ação do irmão do filho pródigo. E esse foi um texto que, quando eu li, não estava preparando a aula ainda, eu falei: nossa, quantas vezes eu não agi assim nesse ano, né? Eu destaquei aqui: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Era filho, mas vivia como servo, vivia como escravo. E a gente vê das atitudes dele que ele não usufruiu, né? Porque ele fala: mas eu tô há tanto tempo trabalhando e você não me deste nenhum cabrito? Ué, mas era tudo dele? Por que ele não usufruiu? Será que a gente age assim, muitas vezes? E quando a Letícia brincou comigo e falou: tia, ajeita a coroa, você é filha do rei, eu falei: gente, quantas coisas a gente perde, quanto a gente não usufrui. A gente parece que está muitas vezes com os olhos vendados e se esquece que a gente é filho e a gente pode usufruir de tudo isso. E aí eu fiquei refletindo, né, o que levou o irmão do filho pródigo a perder tudo isso? Pecado, né, gente? Acho que é bem claro. Se afastou do pai. E quando a gente se afasta do Senhor Jesus, é isso mesmo. E acho que muitas coisas ali trouxeram isso, e todas elas com origem no pecado. Mas tem um deles, que é o orgulho, que eu acho que é algo que tem atrapalhado muito as nossas vidas. Tanto na vida secular, como até mesmo dentro da igreja, muitas vezes, né? Então, o orgulho tem mascarado os nossos olhos, né? O orgulho, eu até peguei um textinho ali do Timothy Keller, num livreto, que eu não sei se vocês já viram, um livreto bem pequenininho, chamado Ego Transformado, mas um livrinho bem profundo. E ele diz que o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para a gente conduzir a nossa vida, desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido na nossa vida. Quando a gente olha isso e fala assim: imagina, eu tenho certeza que eu não sei definir o propósito da minha vida. Eu não tenho condição de ter um senso de vida pessoal próprio. Claro que eu preciso do Senhor. Mas no dia a dia, à medida que a gente se afasta do Senhor, a gente faz isso sim. E a gente faz nas pequenas coisas. Eu queria também que vocês fossem refletindo em que momento da vida de vocês pode ser que vocês caiam nisso. Eu fiz uma lista. Algumas vezes a gente faz, e isso é sutil, aos pouquinhos, sem perceber, né? Então vamos olhar lá para o filho pródigo. Ele estava trabalhando muito, pelo que a gente via, e o que ele se indignou quando ele olha ele fala pro empregado: mas o que está acontecendo aí? Que festa é essa? É o seu filho, é o seu irmão que voltou. Se ele tivesse um coração, ele estivesse imitando a Cristo, né, Eliana? Ele ia ter um coração bem diferente, um coração que ia amar, um coração que tem paixão pelas almas, né, Ion? Um coração que ia dizer: meu irmão voltou. Não, mas a primeira coisa que ele disse foi: mas aquele meu irmão que gastou tudo do meu pai? E aí a gente vê o que estava no coração dele, né? O que ele tinha como um valor? Os bens. E o orgulho, a gente vai ler alguns textos sobre isso, mas aí ele vai, como esse trecho do Tim Keller, ele vai te dando uma autossuficiência, ele vai te dando valores próprios, ele vai colocando você no centro
e como se aquilo que você fosse estabelecendo como certo e errado, como um valor, é o que rege a sua vida. Então, para ele, o que era o mais importante? Tá ali trabalhando, ralando, sem usufruir as bênçãos do Pai. A gente lembra também de Marta e Maria, né? Acumulando, bem diferente do que o Senhor tem para nós. Vamos ver o que o orgulho fez com o filho mais velho? O que o orgulho faz, né, na verdade, com a gente? Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Acho que a primeira coisa que o orgulho rouba da gente é a humildade, né? E sem humildade, como é que a gente se achega ao Senhor Jesus, né? A primeira coisa que ele rouba é você se ver como pecador. É você se ver como realmente quem você é e quem Deus é na sua vida. Primeira coisa que o orgulho faz, na minha visão. Queria que alguém abrisse agora, em Provérbios 21, 4. Quem está com o microfone aí? Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Olha só, aquilo que te guia, né? A lâmpada, aquilo que guia o orgulhoso é pecado. Ele se dirige por isso. E quantas vezes a gente não vê uma pessoa com um olhar altivo e um coração assim, cheio de autossuficiência e diz, aquela pessoa é assim, olha, decidida. Não é decidida não, é orgulhosa mesmo, é pecado. Então, acho que a gente tem que distinguir bem isso, né? O Senhor requer de nós uma autoconfiança com Ele, como o Ion disse, de saber que nós somos filhos, mas um coração humilde, né? De saber que somos pecadores e podemos cair a qualquer momento, lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda assim suscetíveis de cair. E precisamos ardentemente do Senhor para todas as coisas, não só as grandes, mas as pequenas também. Queria que outra pessoa abrisse em Provérbios 13, 10 e outra já abrisse em 1 Pedro 5, de 5 a 6. Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Só vem contenda de orgulhoso, né? Se o irmão do filho pródigo não fosse orgulhoso, não estivesse naquele momento, talvez, vivendo o orgulho próprio e seu alto senso de valor, ele teria um coração mais amável. E se ele tivesse também buscando conselhos com pessoas maduras na fé, e eu falava essa semana para a Andréia, quão carente a gente está, né? Não aqui na nossa igreja, mas no mundo, né, de pessoas sábias para nos instruir. Mas que a gente seja essas pessoas que aconselham outras, né, principalmente a não nos deixar levar pelo orgulho. 1 Pedro 5, de 5 a 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. O orgulho fez com o filho pródigo e também faz com a gente, né? Da gente não usufruir as bênçãos do Pai. Da gente ficar ensimesmados, olhando para o nosso próprio umbigo, né? Com o nosso próprio senso de justiça, muitas vezes, de valor, que não nos leva a nada e ainda faz a gente perder todas as bênçãos que a gente teria. Ops. Acho que vou precisar da ajuda do Edu. Posso ir? Agora sim.
Queria ler mais 4 versículos com vocês para ver o que a gente perde, o que o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, perdeu. Queria que uma pessoa abrisse em Salmos 25:14 e eu leio João 15:11. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. Né? Acho que a primeira coisa que a gente perde quando a gente é orgulhoso, quando a gente não se vê como filho, é da intimidade do Senhor. E, gente, vamos trazer para a nossa vida prática agora. Né? Intimidade com o Senhor é algo incrível. Faz até as pessoas não nos reconhecerem muitas vezes. E eu já ouvi isso, mas você agiu assim só porque eu estava em intimidade com o Senhor. Então, vou contar aqui, acho que muitos acompanharam isso, mas nem todos. Em 2022, a gente estava no culto aqui e o Felipe começou a se sentir mal. Era uma época que eu estava bem firme, a gente está, né? Mas assim, com intimidade mesmo com o Senhor e lendo a palavra e em plena oração e vivendo o sobrenatural de Deus mesmo. E o Felipe começou a sentir mal, ele tem um enjoo, foi para a sala lá no fundo, falou: mãe, não estou sentindo bem. Falei: então fica na salinha lá. Estava eu e a Eliana lá. E aí ele falou assim: eu estou ficando mole, eu posso deitar? Falei: pode. Aí ele deitou no banco, aí ele falou: eu não consigo sentar. Aí eu: mãe, né? Aí acabou o culto, eu falei: Timóteo, ele falou que não consegue sentar. O Timóteo falou: não, ele consegue sim, vamos lá, senta. Não ia, ele não conseguia. Ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo, como se ele fosse tetraplégico. Aí o Timóteo carregou ele até o carro, ele sentou, ele caía. Assim, então eu pus o cinto nele, segurei e a gente foi correndo para o hospital. Chegando no hospital, de cadeira de rodas, claro, o médico olhou assim, os músculos dele, né? Aí ele falou assim: não, você vai levantar. Dá a mão aqui. E o médico não conseguia fazer ele levantar. E aí ele olhou para mim e disse assim: se prepare para você internar. Ele só pode sair daqui andando. E aquilo me inundou numa paz que tem muita gente aqui, não me deixa mentir, não é própria minha. Eu sou bem desesperado, inclusive com engasgo, com qualquer coisa. E me inundou uma paz, eu falei: Senhor, fugiu totalmente do meu controle. E ele falou assim: bom, a gente vai para uma bateria de exames agora. Então, caminhando no corredor, eu falei: Fê, agora todo mundo nesse hospital vai ver quem é Jesus, né? Ele falou: enfim, ele começou a fazer exames e todos deram negativo. Aí a moça estava tirando o sangue dele deitado, porque ele não tinha movimento nenhum, e ela levantou o tubinho e falou assim: olha que lindo o seu sangue. Aí ele disse assim: deixa eu ver. Aí ele falou: mãe, meu braço. Voltou. Aí ele puxou a perna e falou: minha perna também. Voltou todos os movimentos. O médico olhou para mim: não sei o que aconteceu. Continuamos fazendo exames, não sabemos até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer é que sem intimidade, eu não sei como é que eu passaria esses momentos. Né? Essa paz que eu senti não era própria minha. Mas naquele momento eu sabia quem era meu pai. E foi crucial. Claro, Ion. No dia seguinte, eu encontrei o Felipe no Mackenzie. Aí eu falei: oi, Bruno, como é que está o Felipe? E ele disse: eu sou o Felipe. Foi isso mesmo. Então, intimidade, irmãos. A gente é muito precioso ter intimidade com o Senhor. Né? Bom, poderia contar N experiências que eu só vivi porque eu tive intimidade com o Senhor. Mas o tempo urgindo mesmo. João 15:11. Se guardardes os meus mandamentos... Não, desculpa, é o 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Não era o 15:11. Vou passar para o outro, gente, não era esse.
É o da alegria? Ah, é da alegria, que na minha... Obrigada, Ion. Você sabe até o que eu ia falar. Na minha outra versão estava alegria. E é isso mesmo. Felicidade. Gente, não tem como, né? Ele perdeu de usufruir com os amigos dele vários cabritos, não é mesmo? O pai disse assim, mas olha, tantos cabritos, você nunca usufruiu, por quê? Porque você não tinha intimidade, porque você não se via como filho, você não sabia que você podia aproveitar disso tudo, e a gente perde de muitas alegrias quando a gente não se vê como filho. Vamos para o outro então, Filipenses 3, 12 e 16. Se alguém achou, pode ler, quem está com o microfone. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma causa faço, esperando-me das causas que para trás ficam e avançando para o que diante de mim então estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sim, nós já alcançamos muita coisa quando a gente é filho de Deus. A gente deixou para trás muitas coisas e a gente não pode continuar vivendo em tudo aquilo que a gente deixou. Como filhos, vamos olhar para frente e encaminhar, né? Não é ficar olhando para trás como a mulher de Ló, né? Olhando firmemente para o autor e Senhor da nossa fé e seguindo em santificação, em maturidade espiritual. Eu acho que a gente perde muito isso quando a gente não reconhece que a gente é filho, não anda como filho, não se vê como filho. Efésios 4, de 11 a 14. Esse eu vou ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou parar até aqui. E vou pular, na verdade, para o 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro. Gente, somos filhos. E esse texto falou muito ao meu coração. Como filhos, a gente tem que procurar maturidade na fé, né? Crescer, não ficar aí andando, sendo jogado por ideologias e por toda sorte de doutrinas vãs. A gente tem aqui o nosso modelo, como a Eliana muito bem falou logo cedo, a gente sabe em quem imitar. Isso, quando a gente deixa isso, atrapalha muito as bênçãos que a gente deixa de ganhar muitas bênçãos. Então, acho que esse é um dos pontos mais cruciais. Quando a gente não se vê como filho, a gente não amadurece na fé, continua tomando leitinhos. Poxa, então como é que a gente pode viver como filhos do Deus vivo? Né? Eu ganhei um livro da Andréia de Paula que foi muito especial para a minha vida. Ele chama Temperamentos Transformados. E ele diz assim: estou convicto, depois de muito observar, que é impossível para o cristão andar no Espírito. E aí eu vou fazer uma barra, viver como filho, a não ser que tenha o hábito de nutrir a nossa mente e o seu coração com a palavra de Deus com regularidade. Se a gente não nutrir o nosso coração com a palavra de Deus, e é com regularidade, não é ler um dia um versículo aqui, como a Eliana falou também, e deixar. A gente não vai conseguir andar no Espírito e viver isso tudo que Deus tem para nós em 2024. Eu separei ali vários textos,
por conta do horário, eu vou só para falar para vocês. Não vai dar para a gente ler todos eles, mas se vocês quiserem, podem anotar aí e tirar foto para vocês lerem depois. A gente não vai conseguir viver como filhos e usufruir da herança do Senhor se a gente não tiver alicerçado na palavra de Deus e estiver nos alimentando dela regularmente. Olha só o que a palavra de Deus traz para a gente, né? Em Josué 1:8, ele diz que a palavra de Deus torna próspero o nosso caminho e nos conduz ao sucesso. Então, você quer ser bem-sucedido em 2024? Viver todas as bênçãos que o Senhor tem para você? Usufruir da herança do Senhor? Leia a Bíblia. Salmo 1:3 faz-nos produzir bons frutos em quantidade, né? Nossa igreja precisa que você frutifique. A sua casa precisa que você viva como filho e frutifique. O seu trabalho precisa que você viva como filho e frutifique. Só a palavra de Deus traz isso. Em Salmo 119:11, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos protege do pecado. E, por consequência, nos traz bênção e intimidade com o Senhor. João 14:21 diz que por meio da palavra de Deus, Deus se revela mais e mais àqueles que cumprem a palavra dele. João 15:3 diz que a palavra nos purifica. Então, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais ela nos purifica. E esses dias eu falei com a minha irmã, eu que não esteja firme, não. Um dia só eu viro um monstrinho. Não sei vocês, acho que vocês não, mas eu, sem me alimentar na palavra de Deus, viro um monstrinho, Timóteo que o diga, porque a palavra de Deus nos purifica. Vixe, olha lá, viu? Concordou. João 15:7, a palavra produz poder na oração. Gente, a gente precisa se alimentar para que a nossa oração tenha poder. A palavra, João 15:11 diz que a palavra dá alegria aos nossos corações, que o Ion me relembrou, né? Tá triste, abatido, esqueceu de ajeitar a coroa? Então, é na palavra. E 1 João 2:13-14 diz que é por meio da palavra que a gente tem vitória no maligno. O que eu espero para mim e para você é que a gente viva 2024 como filhos do Deus vivo. Porque você e eu, a gente não recebeu um espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Mas nós recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual a gente pode chamar o quê, Marcos? Abba Pai, Paizinho. Que 2024 a gente viva assim. É o que eu espero para mim e para você.